aqueles que já estão participando do Transfusão, né, viram há pouco uma palestra do professor Trajano Vieira, na qual ele comentou a tradução de Guilherme de Almeida desta tragédia de Sófocles. E mostrou como as soluções dadas por Guilherme, né, são referenciais na história da tradução no Brasil, a sua preocupação em tentar reproduzir a beleza do texto grego e suas composições sonoras, né, juntamente com o sentido. Nós tivemos uma primeira experiência desta apresentação em 2009. Na época, por meio da nossa amiga Cecília Furquim, não é? Nós convidamos a Valéria Di Pietro, uma diretora com longa experiência na formação de atores, na preparação, não é? Para fazer uma leitura cênica na pracinha que tem aqui perto, que se chama Praça Casa da Colina. Fizemos ao ar livre, montamos ali um palco, uma tenda, né? E deu certo a experiência. Pensamos em revivê-la, portanto, nesta ocasião em que nós focalizamos novamente essa tradução de Guilherme neste evento anual de transfusão de encontro de tradutores da Casa Guilherme de Almeida. Eu fiz para a ocasião, e isso serviu novamente para esta nova oportunidade, uma seleção de fragmentos da peça. Seria longa demais para apresentarmos uma ocasião como esta, mas procuramos, por meio de uma seleção de fragmentos, preservar uma unidade compreensível. Tá? Vamos chamar para dizer do trabalho a Cecília, a Valéria Di Pietro e o maestro Gualtieri Belloni Filho, que se dispôs a fazer a parte musical e preparar o coro. Né? Participarão da leitura os atores Antônio Marcos Coelho, será o Mensageiro 1, o ator João Antônio Ginco será Creonte, Nayara Rizzi será Ismene, Liz Nunes será Eurídice e Tireses, Nice Pequena será Antígone, Roberto Krimber será o Mensageiro 2 e Wesley Vieira o Guarda e também Memo. A apresentação contará com o coral do Colégio Oswald de Andrade. Quero agradecer muito ao empenho da equipe, não é? A equipe por seu empenho. Espero que todos possam usufruir dessa apresentação, né, neste espaço que é um espaço especial. Né? É o quintal do poeta Guilherme de Almeida, que transformamos por meio do uso do deck e de arquibancadas num anfiteatro ao ar livre, um pouco à maneira do espetáculo grego, né? Do teatro antigo. Tá certo? Então é um local propício para esta experiência. Por favor, Cecília, Valéria e Gualtieri. Eles vão falar do trabalho brevemente antes da apresentação. Obrigado. Quer usar o microfone ou vai no Gogol? O resto vai tudo no Gogol. Fizeram microfones. Bom, boa noite. Meu nome é Cecília Furquim. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês. Eu gostaria de falar algumas coisas sobre a proposta dessa leitura canto dramático. O Marcelo já adiantou algumas coisas, mas tem outras coisas que eu gostaria de complementar. Uma delas é de onde surgiu essa proposta. Né? Eu tive duas carreiras, a primeira como atriz e professora de teatro, e 10 anos depois é que eu entrei no universo das letras, né, na academia, e nesse meu percurso eu li muito sobre teatro grego, não muito, na verdade, porque eu não sigo o grego, né, eu sou da literatura brasileira. Mas, claro, eu li textos de helenistas, de acadêmicos, sobre como seria esse teatro. E, com a minha experiência já prática anterior, eu tinha muita curiosidade de entender, não só com o intelecto, mas entender com os olhos, entender com os ouvidos, como é que era isso, né? E é tão diferente do que a gente faz hoje, das encenações modernas que nós podemos assistir. Então, a busca nessa apresentação
é de tentar ao máximo se aproximar do que seria feito, né, o que a gente presume que seria feito naquela época, né? Como vocês sabem, as tragédias eram apresentadas num concurso na primavera, em honra ao deus Dionísio, num teatro ao ar livre, tendo o elenco as faces cobertas por máscaras. Naquela encenação haviam dois elementos de natureza distinta, o coro e os personagens. O coro tinha função lírica e exprimia-se cantando odes, enquanto os atores dialogavam. O coro da Antígone é composto por 15 anciãos, conselheiros do rei. Uma das características do teatro grego é que só os homens participavam, fazendo eles mesmos o papel das mulheres, mas essa característica nós escolhemos ignorar, por razões práticas. Mas as outras nós procuramos trazer, porque elas devem de alguma forma influenciar nessa sonoridade que a gente quer reconstituir aqui, né? Então é uma encenação que procura não ser moderna, procura evitar o que é moderno e tentar chegar no século V a.C. Mas, logicamente, nós tivemos muito pouco tempo, desde que fomos convidados, de ensaios e de pesquisa. Então, o que a gente vai apresentar é uma prévia, é um pedacinho bem pequeno do que seria essa montagem que nós pretendemos fazer, quem sabe, dar certo, e que aí envolveria muito mais pesquisa, envolveria um trabalho de figurinos realmente confeccionado especialmente para montagem. No caso, nossos figurinos são todos improvisados, né? As máscaras, nós tivemos a sorte de ter uma pessoa muito generosa e talentosa chamada Maria Madalena Marques de Oliveira, que confeccionou as máscaras para nós. Para dar uma ideia, mas eu li que as máscaras, elas tinham toda uma concha acústica por dentro, né, que ajudavam a projetar a voz do ator. Então é claro que a máscara, mesmo sendo muito linda e muito sugerindo muito, né, já alguma coisa do teatro grego, não é exatamente aquilo, né? E os pesquisadores, os conhecedores que tiverem na plateia, que depois quiserem nos ajudar, dando dicas de outros elementos que a gente pode trazer para a continuidade desse trabalho, por favor, façam. Eu queria também agradecer o Renato Grieco, que é o fotógrafo que registrou os nossos ensaios. Depois, quem quiser dar uma olhada, as fotos estão ali sendo mostradas. E ele também vai fazer uma filmagem. Quero agradecer também o Marcelo Tapia e a Simone Homem de Mello pelo convite e agradecer muito essa equipe toda que se dispôs a tentar fazer alguma coisa que não é familiar, né? Usar máscaras o tempo inteiro, do começo ao fim, né? O Gualtieri, que procurou fazer uma música, compor uma música tentando fugir do moderno. Então é uma coisa, é um desafio, e encarar esse desafio não é fácil. Eu queria agradecer muito a Valério Gualtieri, todo o coro do Oswald de Andrade, todo o elenco por aceitar o desafio. Eu vou passar a palavra para a Valéria para ela falar um pouquinho do que ela pensou. Bem, boa noite a todos. Eu quero falar um pouquinho do ator. Na Grécia, no teatro grego, as peças eram encenadas pelo coro. E o coro era dividido em coro e subcoro, e havia o corifeu, que era o chefe do coro. Um dia esse corifeu se separou do coro, se destacou e começou a falar: eu sou Dionísio, porque até então todos falavam na terceira pessoa, né? Diziam do Dionísio na terceira pessoa, e ele se distanciou do coro e assumiu o papel de Dionísio. O nome dele era Tespes e é considerado o primeiro ator.
o primeiro ator grego, né? Porque o teatro começa bem antes, mas o nosso teatro está bem orientado no teatro grego. E Antígone, eu tenho uma história, muitas histórias com Antígone. Foi uma das peças que eu fiz como atriz, embora todo mundo goste de fazer Antígone, eu fiz Ismênia, mas tudo bem. E isso faz muitos anos. Posteriormente, no ano passado, nós fomos convidados a fazer um trecho de Antígone no dia de finados, porque o cemitério do Araçá estava recebendo os ossos dos presos políticos que haviam desaparecido, que estavam em Perus. Então, esses ossos foram trazidos aqui para o Araçá, com a presença de familiares que não conseguiram enterrar os seus mortos. Então, nada melhor do que Antígone para falar isso, né? Então, fizemos um trecho dessa tradução que é fantástica, não há comparação. E foi muito emocionante para a gente, para todos que estavam presentes. E hoje a gente volta aqui com muito prazer de voltar. E eu espero que vocês curtam. Tá? Obrigada a todos. Muito bem, então falar um pouco sobre a música. O coro entoa odes nessa tragédia. As odes, obviamente, que o Guilherme de Almeida respeitou como profundo conhecedor do grego. Na tradução, respeitou os ritmos, né, daquilo que seria a proposta do texto grego, e a música, então, o ritmo, ele vai fluir quase o tempo todo em função do texto, não é? Proporcionado pelo texto, assim como também no canto medieval, o texto é que fornece o ritmo para o canto. As melodias fundamentadas em alguns modos, o modo principal usado na tragédia do modo dórico, né, o modo que a gente chama de modo de ré, mas as afinações elas estavam em função exatamente daquilo que os instrumentos poderiam suportar, né, a lira de Apolo, o aulos, que eram instrumentos peculiares, que podiam acompanhar fazendo um pedal ou dar uma referência de tom para o coro poder cantar. A característica musical, em geral, monodias, quer dizer, uma melodia que, quando existe uma duplicação, um contorno, vai acontecer em função daquilo que seriam os harmônicos, os primeiros harmônicos, né, que se ouve, o de oitava, o de quinta e, supostamente, consequentemente, um de quarta, que vai gerar duplicações vocais. Obviamente, também em função das possibilidades dos cantores, né? Quando você tem um cantor cantando e ele não alcança a nota, naturalmente ele vai buscar uma linha abaixo. Isso no Brasil, por exemplo, na viola caipira, por ela ser afinada tonalmente, ter um par de cordas que gera terças ou sextas, então os cantores afinam em terças e sextas em função do instrumento. Nós não temos aqui aulos e nem a lira de Apolo, temos um teclado que eu vou tentar usar algum timbre de uma flauta, um timbre de algum instrumento mais próximo daquilo que seria uma trompa, que é um instrumento feito de osso ou de chifre. Essa aqui é a ideia que a gente trabalhou na construção dessa música, o coral do Oswald de Andrade, que trabalhou bastante para poder cantar esse texto, que não é um texto comum, não é um texto corriqueiro do nosso dia a dia. Então, espero que vocês gostem do resultado.
sangue, Ismene, irmã querida, que outros males zeus da herança infanta de Édipo há de nos mandar enquanto fomos vivas. Não existe dor, maldição, ignomínia ou desonra que eu não tenha visto ainda figurar no rol dos teus e dos meus males. E esse novo édito agora é proclamado pelo chefe contra essa cidade inteira. Não ouviste nada? Ou ignoras que bem pode amigos ferir o mal feito a inimigos? Nada ouvi dizer, Antígone, dos nossos, que me seja alegre ou triste, desde o dia em que nossos 2 irmãos tombaram mortos de um só do outro, e pelas mãos um do outro. A não ser que as hostes de Argos esta noite que passou partiram, nada sei que a mim torne mais feliz ou infeliz do que era. Bem sei, e por isso foi que te chamei. Ninguém pode ouvir o que a ti só direi. Mas o que há? De certo alguma coisa grave? Pois não manda Creon dar a sepultura a um de nossos 2 irmãos negando ao outro? A Etéocles, sim. Segundo ordena o rito, fez cobrir de terra, a fim de ter repouso e honra entre os que estão no mundo subterrâneo. Quanto a Polinices, pobre morto, nem sepultura, nem sequer lamentações. Ficará seu corpo ao sol apodrecendo insepulto, até que as aves nele encontrem um tesouro doce para sua fome. Ao que nos ordena o nobre Creon. Sim, a nós 2 vezes, até a mim também. E o que mais? Vai vir a proclamar aqui ele mesmo o édito. E é tão sério que a pena implacavelmente imposta ao transgressor é a lapidação em plena praça pública. Eis o que há. Se és digna, prova sem demora. Não ter sangue nobre e coração ignóbil. Ah, pobre de mim! Já que assim é, que posso eu fazer por ti que vale alguma coisa? Vês, poderás ajudar-me a lutar. Mas em que é que pensas? Que é que tu pretendes? Transportar por minha e por tua mão morto. Vais violar então um édito proibitório? Queiras tu ou não, é meu e é teu irmão. Não, ninguém dirá jamais que o releguei. Apesar da lei de Creon, infeliz. Não há dele nunca afastar-me dos meus. Ai de nós, irmã. Pensa no nosso pai, que morreu na infâmia e no ódio, denunciando ele mesmo os próprios crimes. E afinal, com as próprias mãos arrancando os 2 olhos. Pensa na que foi para ele mãe e esposa. E que horror. Num laço estrangulou a vida. E nos nossos 2 irmãos, terceiro golpe, que matando-se um ao outro ao mesmo tempo, encontraram juntos um mesmo destino. Pensa, enfim, nós 2 sós agora. E que terrível fim teremos se tentarmos contra a lei zombar da força de quem mandou. Não nos esqueçamos, somos só mulheres, incapazes, pois, de competir com homens. E além disso, estamos presas aos mais fortes e ao capricho de ordens cada qual mais dura. Quanto a mim, rogando aos mortos sob a terra, peço-lhes perdão por ser assim forçada ao respeito às leis ditadas por quem pode. É supérfluo ir contra as nossas próprias forças. Nada mais te peço. E mesmo que quisesses ajudar-me um dia, eu não aceitaria. Faz o que quiseres. Eu enterrarei sem ninguém. Será belo morrer por isso. Repousar amada ao lado de quem amo por tão santo crime. E se é mais longo o tempo em que hei de agradar aos mortos do que aos vivos, lá descansarei. Quanto a ti, despreza se te apraz aquilo que é mais caro aos deuses. Não é que despreze, é que eu não sou capaz de ir de encontro à lei que rege esta cidade. Usa tais pretextos. Eu vou dar sozinha sepultura digna ao meu irmão dileto. Quanto eu temo, ó incauta, pela tua sorte. Deixa a minha sorte, teme pela tua. Mas de qualquer modo, esconde o teu intuito. Guarda alguém oculto. O mesmo farei eu. Ao contrário, fala, conta a todo mundo. Se o esconderes, mais ainda eu hei de odiar-te. Queima-te que faz meu coração gelar. Mas assim agrado a quem devo agradar. Se fosse impossível, queres o impossível. Quando eu não puder, morta, desistirei. Antes é que tu devias desistir. Pensa assim. Terás acrescentado ao meu o ódio eterno deste morto e com justiça. Deixa a mim e minha insensatez sozinhas arriscar aquilo que receias tanto.
Nada iguala a glória de uma bela morte. Vai se queres, mas embora louca, sabe que te querem bem os que te são queridos. Eis aí, vem o rei desta nação, de onde merecer, por desígnio decente dos deuses, vem agora nosso chefe. Que intenção será dele? Dando a nós, velhos, uma ordem igual. Há de estarmos agora aqui todos. Eis o que é vem e que chega a propósito. Afinal, o que há? Por que chego a propósito? Ninguém pode, ó rei, garantir qualquer coisa. Vem um pensamento e desmente o primeiro. Nunca imaginei voltar de novo aqui, tanto me assustaram tuas ameaças. Pois que o melhor gozo é o que menos se espera. Eu, infiel ao meu juramento, eis-me, pois, novamente aqui a trazer-te esta moça, que prendi cumprindo o rito funerário. Desta vez não fui sorteado por acaso. Dependeu de mim a feliz ocasião. Aqui a tens, ó rei, entregue a tuas mãos. Interroga, julga. E quanto a mim, suponho, justo é que me livre dessa enrascadela. Vens com ela sim. Mas como? Onde aprendeste? Dando sepultura àquele morto e é sono. Sabes o que dizes? E é verdade mesmo. Vi que ela enterrava o morto proibido de ser enterrado. Está bem claro ou não? Como foi que a viste como a surpreendeste? Vou contar-te. Logo que eu cheguei, ainda cheio do terror das tuas ameaças, removemos toda a terra que o cobria e o deixamos nu, já todo apodrecendo. E sentados numas pedras, contra o vento, para que o mau cheiro não chegasse a nós, cada qual mantinha alerta a seu vizinho, e com palavrões a quem se descuidasse. Isso, até a hora em que há de no alto sol a pino. Eis que bruscamente o vento em redemoinho ergue contra o céu uma tromba de poeira, varre o campo, estira a coma da floresta e enche de destroços todo o espaço imenso. E de olhos fechados todos nós esperamos que se dissipasse a cólera dos deuses. Tudo serenado enfim, eis que aparece essa moça, dando gritos estridentes de ave aflita, de ave que desesperada soluçasse sobre o ninho despovoado. Ante o corpo então despojado de terra, põe-se a lamentar-se, e em brados lancinantes lança maldições brutais contra os sacrílegos. E com a terra enxuta, e uma ânfora de bronze temperado alçando-a no ar, com sua mão verte sobre o corpo a tripla libação. Isso vendo, nós nos atiramos e aprendemos. Não tem medo algum de nada. Acusada, tudo ela confessa, tudo. Nem o crime de hoje, nem o de ontem nega. E eu fico contente e triste ao mesmo tempo. Se é um prazer livrar-se a gente de um castigo, é bem duro ter de desgraçar os outros. Mas confesso, sou daqueles felizmente que salvando a pele, o resto pouco importa. Dize tu que aí estás. Tu de cabeça baixa. Negas ou confessas teres feito aquilo? Eu confesso tudo. Nada negarei. Vai-te embora tu. Vai-te onde quiseres. Estás livre, nada pesa sobre ti. E tu, dize logo sem quaisquer rodeios, conhecias a ordem que vedava aquilo? Sim. Como ignorá-la? Era público édito. Não obstante, ousaste infringir minha lei. Porque não foi Zeus quem a ditou, nem a que vive com os deuses subterrâneos, a justiça, quem aos homens deu tais normas. Nem nas tuas ordens reconheço força que a um mortal permita violar aquelas não escritas e intangíveis leis dos deuses. Bem sei como não, que hei de morrer um dia mesmo sem decreto teu. E se tombar morta antes do tempo, então tanto melhor. Para mim morrer não é sofrer,
Seria sofrimento sim, se eu acaso deixasse insepulto o que nasceu de minha mãe. Isso me doeria. O resto não me importa. Posso parecer-te uma louca, talvez. Mas louco, porém, é o que me julga louca. Inflexível Pai, eis a inflexível Filha, incapaz de se curvar ante a desgraça. Sim, mas não te esqueças de que os mais tenazes são às vezes os primeiros a ceder. O mais duro ferro temperado a fogo é o que mais depressa estala e se estilhaça. Sei de débeis freios que tomaram prontos e indomáveis prontos. Não é permitido ser soberbo assim a que depende de outrem. Homem seria ela e não eu neste instante, se ousadia tal permanecesse impune. Seja embora filha de uma irmã, ou seja que o lar a mim mais próxima ligou, nem por isso as duas, ela e a irmã, escapam a mais vil das mortes. Pois também acuso a outra de ter sido cúmplice no crime. E de já buscá-la. Há pouco em casa vi toda amedrontada, inquieta, como louca. Sempre assim, os que na sombra tramam crimes são e também detesto os que, surpreendidos, tentam enfeitar seu crime com palavras. Presa, que mais queres tu que a minha morte? Nada mais. Tendo isso, tenho o que desejo. O que esperas, pois? Não há palavra tua que me agrade ou que possa vir a agradar-me. Como tudo que eu disser te desagrada. Que mais nobre glória poderia eu ter que a de dar à terra o corpo de um irmão? Esses que aqui estão, todos me aplaudiriam se não lhes travasse a língua a covardia. Esta, entre outras, é a vantagem dos tiranos. Dizer e fazer o que bem entendem. Dos cadimeus, só tu vê as coisas assim. Todos veem como eu, mas receiam-te e calam-se. E não te envergonhas de ser diferente? Honrar o irmão não pode ser vergonha. E o outro que o matou, não era teu irmão? Sim, de um mesmo pai e de uma mesma mãe. Porque o ofendes, pois, honrando ao outro impiamente? Não é o que diriam que está sepultado. Mesmo morto, nunca é amigo um inimigo. Não nasci para o ódio, apenas para o amor. Se amar é o que queres, vai amar os mortos. Enquanto eu governar, mulheres não governam. Diz-me, também ajudaste esse enterro? Ou me vais jurar, talvez, que ignoras tudo? Se ela me permite, tomei parte igual. Tenho a mesma culpa e respondo por ela. Não, isso a justiça não consente. Nem concordaste, nem te deixei intervir. Mas já que te vejo assim, nessa desgraça, glória é para mim tudo sofrer contigo. Não has de morrer comigo, nem tornar teu um ato alheio. Não, basta que eu morra. Mas sem ti, que vida poderei viver? Pergunta isso a Creon. Dele é que cuidavas. Mas agora, em que é que te posso ajudar? Salva-te a ti mesma. É um bem que não invejo. Ai de mim. Nega-me então a tua sorte. Preferiste a vida, eu preferi a morte. Tu pensava nuns, mas eu pensava noutros. Nem por isso a nossa culpa é diferente. Ânimo! Estás viva, ao passo que minha alma já morreu. E assim pode servir aos mortos. Digo que estão loucas essas duas. Uma é de agora, ao passo que a outra é de nascença. Vais matar a noiva de teu próprio filho? Não lhe faltam terras férteis a lavrar. Mas não há mulher mais digna dele que ela. A meus filhos não darei mulheres ruins. Pouco faz de ti teu pai, irmão amado.
Estou farto já desses teus esponzais. Vai-se privar teu filho, então, de sua esposa? O Hades é que me há de livrar dessas núpcias. Está decretada, pois, a sua morte? Como dizes, digo, e basta. Conduzi-as ao palácio, escravos, e vigiai-as bem. Não convém que tenham liberdade alguma. Sempre os audaciosos pensam em fugir quando vem a morte a um só passo da vida. Eis aí, vem, é bom, entre os teus filhos é ele o último nascido. Vem acabrunhado, talvez pelo destino, que espera Antígone, sua jovem noiva, ouvirá chorando as já desfeitas núpcias. Dispenso adivinhos, logo saberemos. Filho, acaso tens enfurecido pela ordem de teu pai contrária à tua noiva? Faça o que fizer, sou teu amigo, ou não. Pai, sou teu, e tu com teus conselhos úteis sempre me guiaste, e eu sempre hei de segui-los. Para mim não há núpcia alguma que valha a sabedoria com que me conduzes. Isto, filho, é que has de ter sempre em teu peito. Não opor-se nunca à vontade paterna. Se por isso só os homens querem procriar e manter no lar filhos dóceis, que saibam ir contra o inimigo e prestar ao amigo a mesma homenagem que prestam ao pai. Ao contrário, quem criou filhos inúteis. Pai, os deuses deram a razão ao homem como o maior bem dentre quantos existem. Ora, não direi nem saberei dizê-lo que falando assim falaste certo ou não. Mas eu, só na sombra, escuto e vejo quanto chora esta cidade e a sorte dessa jovem, inocente e nobre mais que qualquer outra, condenada a mais ignominiosa morte por haver cumprido a ação mais meritória, a de não deixar que o irmão, morto na luta, insepulto, fosse entregue aos cães e às aves. Para um homem, seja um sábio, não é nódoa sempre aprender mais ou mudar de opinião. A árvore que verga e que entrega a corrente à ramagem salva-se. E, no entanto, aquela que resiste acaba sendo desraigada. Muda de opinião, abranda a tua cólera. Moço como sou, de teria se me ouvisses, que o homem superior é o que nasceu sabendo, sem ter que aprender com mais ninguém mais nada. Já que isso nem sempre acontece, é prudente consultar também o bom senso dos outros. Rei, se ele está certo e tem razão, convém que o ouças, e ele a ti. Ambos falaram bem. Somos nós, então, que na idade em que estamos, temos que aprender com gente dessa idade. O que é justo, sim. Se sou moço, o que vale são meus atos, não o tempo que vivi. E é uma bela ação honrar os sediciosos. Para criminosos não reclamo graça. Não foi crime acaso aquilo que ela fez? O que o povo diz em Tebas é que não. E a cidade que há de ditar minhas leis? Vê-se, está falando como uma criança. Devo governar pela opinião dos outros. Não há estado algum que só pertença a um homem. A cidade então não é de quem governa. Talvez, se esse rei governasse um deserto. Ele defende assim essa mulher. Se achas que és mulher, pois só defendo a ti. Infeliz, que se ergue até contra seu pai. Porque eu sei que está violentando a justiça. Violentando-a! Se defendo o meu poder. Não defendes desprezando os deuses. Miserável, que se entrega a uma mulher. Mas nunca me entrega a sentimentos vis. Basta de lições, escravo de mulher. Queres só falar e não ouvir resposta. É assim, pois sabe pelo Olimpo que te has de arrepender de tais admoestações. Tragam já aqui aquele ser odioso para que pereça ao lado do seu noivo.
Não creias tal. Não morrerá ao meu lado, nem teus olhos nunca mais me hão de ver, nunca! Continua tu com a tua demência junto àqueles que se dizem teus amigos. Ei-o, ó rei, que parte, rápido e furioso, nessa idade madura e cheia de ameaças. Que vá, se quer ser mais que um homem, e saiba que não salvará da morte estas mulheres. Queres condenar à morte, então, as ruas? Tens razão. A que nada fez, pouparei. E a que morte é que faz condenar a outra? Mandarei levá-la a algum lugar deserto e enterrá-la viva em um antro rochoso, com comida, a fim de evitar sacrilégio e para a cidade a mácula de um crime. Lá, talvez, rogando ao Hades, seu Deus único, possa obter a graça de escapar à morte. Ou aprenderá, pelo menos, que é esforço inútil honrar os deuses inferiores. Vede, cidadãos de minha própria pátria. Vede-me partindo para a última viagem, contemplando a última luz do sol. Depois, nada. Tu subiste até o topo da audácia e contra o pedestal da justiça. Eis, ó filha, que tombas ferida, pagas caro algum crime paterno. Vens tocar no que há de mais dorido em mim. A sorte célebre de um pai. E tudo que foi o destino de nós todos, os ilustres labidácidas. Ó cego leito materno, enlace carnal que é o próprio filho, meu pai, uniu minha pobre mãe. E disso, mísera, foi que nasci. Honrar mortos, por certo, é piedade. Porém, o poderoso ao poder não permite qualquer transgressão. Teu autônomo impulso perdeu-te. Sem prantos por mim, sem amigos, sem núpcias. Eis que me arrastam já pela estrada fatal. Nunca mais o olhar dessa sagrada lâmpada há de encontrar o meu. Coitada. Minha sorte sem lágrimas, amigo algum lamenta. Não sabeis que prantos e ais não faltariam ante a morte, se valessem qualquer coisa? Que esperais? Levai-a e encerrai-a depressa na tumba de pedra, tal como ordenei, e deixai-a só, o abandono, que morra ou viva enterrada a vida subterrânea. Ó túmulo, alcova nupcial, meu abrigo subterrâneo em que hei de morar para sempre. Entre os mortos já Perséfone acolheu. Eu, a última e a mais infeliz desço a ti sem haver provado meu gole de vida. Entretanto, lá tenho firme esperança. Hei de ser bem-vinda a ti, meu pai, a ti, minha mãe, a ti, meu irmão bem amado. Pois que mortos vós, com minhas próprias mãos vos lavei, vesti e fiz as libações sobre a vossa tumba. E agora, Polinices, eis o meu prêmio por querer honrar o teu corpo. Ó Tebas, terra de meus pais, e vós, ó lumes tutelares, eis-me levados sem demora. Vede, príncipe de Tebas, essa última filha de reis o quanto sofre, e em mãos de quem pelo crime de ser piedosa? Senhores de Tebas, caminhamos juntos, dois como os olhos de um. Assim é que caminham pela estrada os cegos, graças ao seu guia. Que novas nos trazes tu, velho Tiresias?
direi. Mas tu, dá crédito ao vidente. Ainda não deixei de ouvir os teus conselhos. Pilotaste bem, por isso, essa cidade. A experiência diz que sempre me foste útil. Cuidado. Anda sobre um fio de navalha. E que mais? Tuas palavras me arrepiam. Vai saber. Ouvindo os sinais de minha arte. Estava eu sentado em minha sede antiga, postada onde tem seu posto o mundo alígero, quando ouço um clamor mau de aves agourentas, um incompreensível falatório vago. Percebi que se rasgavam com as garras, pelo ruído, é claro, do bater das asas. Vem do teu querer o mal dessa cidade. Altares e lares andam conspurcados por laivos de carne, que arrancaram cães e aves ao cadáver desse filho de Édipo. Já os deuses recusam nossos sacrifícios e orações, e a flama não sobe das coxas. Pensa em tudo que te digo. Os homens todos são sujeitos a frequentes erros, mas caindo em falta, deixará de ser um tolo e infeliz quem reconhece a culpa, remediando assim o mal que cometeu. Toda obstinação é pura grosseria. Cede, pois, a morte, poupa esse cadáver. Pode ser façanha assassinar um morto? Falo por estima. E é doce ouvir falar quando é proveitosa e amiga a voz que fala. Vós e todos vós, velho e todos vós, como arqueiros ao alvo, mirais contra mim. Nem mesmo a arte dos álgores quer poupar-me. Sei que homem algum pode infectar os deuses, mesmo o mais sagaz, velho Tiresias, falha vergonhosamente em seus hábeis discursos, quando que os inspire apenas a ambição. Ai de mim. Sei lá. Haverá quem compreenda. O quê? Mas de que trivialidade ainda falas? Que a sabedoria ainda é o maior dos bens. Como a insensatez ainda é o maior dos males. E este, justamente, é o mal de que padeces. É sábio, adivinho, mas propenso ao mal. Forças-me a dizer o que eu guardava oculto. Fala, desde que não te inspire o interesse. Se o interesse é o teu, falo por interesse. Sabe que por nada eu mudarei de ideia. Tu, por tua vez, sabes que não verá muito tempo o sol cumprir seu giro diurno, antes de pagar por esse morto o preço de outro morto do teu próprio sangue. Lançaste lá embaixo um ser de aqui de cima, impiedosamente dando ao vivo um túmulo, enquanto retens, negando-os aos deuses ínferos, insepulto e sem exéquias um cadáver. Não tens, e nem tem os deuses tal direito. O homem foi-se ao rei, depois do horrendo augúrio. Bem sabemos nós, desde quando eram negros meus cabelos. E ora estão engrandecendo. Pensei, e por isso estou apavorado. Se é duro ceder para mim, não o é menos resistindo estraçalhar-me na vergonha. Prudência, Creon, filho de Meneceu. Custa-me, ai de mim, voltar atrás, mas volto, já que é inútil ir contra o que é necessário. Vai fazê-lo já, não confies a outrem. Imediatamente como estou. Vós outros, presentes e ausentes, ide todos, ide com as vossas achas até lá, não vedes? E eu, porque mudei de opinião, o que fiz, pessoalmente, eu mesmo é que hei de desfazer. Penso que o melhor ainda é passar a vida respeitando e honrando sempre as boas leis. Vizinhos das casas de Anfi de Cádimo,
Não há vida humana alguma que eu me sinta capaz de invejar ou então de lastimar. A fortuna eleva e a fortuna derruba incessantemente o infeliz e o feliz. E outras novas más dos nossos reis nos trazes. Mortos, e os culpados dessa morte vivem. Quem é o assassino? E a vítima? Responde. Émon morreu. Mãos do seu sangue o mataram. Quais? As de seu pai ou suas próprias mãos? Matou-se indignado ante o crime paterno. Oh, como deu certo, augure, o teu augúrio. Esse é o caso. Agora é só pensar no resto. Eis aí vem Eurídice, a infeliz esposa de Creon. Saiu do palácio, talvez por acaso, ou porque ouviu falar do filho. Ó vós que aqui estáis, ouvi o que dizíeis, quando ia saindo para Deus a falas e lhe oferecer as minhas orações. Seja ela qual for, repeti minha notícia. Não é alheio a dor o ouvido que a escutar. Eu estava lá, minha boa senhora. Nada esconderei de tudo quanto vi. Ia indo a pé, seguindo teu marido, naquele alto em que ainda estava, sem piedade, roído pelos cães do pobre Polinices. Depois de rogar a deusa das estradas e a Plutão que contivessem sua cólera, lavamos o corpo com água lustral. Sobre galhos frescos, tudo incineramos. Com terra materna, erguemos o seu túmulo. E só então partimos para o anto de pedra, o leito mortal da desgraçada noiva. Um de nós, então, ouve uma voz plangente, que subia dessa tumba de impiedade e vem avisar a Creon, nosso rei. Este, quanto mais se aproxima, o lamento vago mais o alcança, até que, soluçando, lança um lancinante grito. Ai de mim! Devo crer no que está me dizendo o coração? De quantas andei, é esta a mais dura estrada. É a voz do meu filho que me reconhece. Servos, já depressa! Ide à fossa, afastai as pedras que a fecham, penetrai por elas até o fundo. Ouvi se é de Émon mesmo a voz que escuto, ou se são os deuses que me enganam. Parecia louco o rei, e a sua ordem olhamos. No fundo do antro, eis o que vimos. Ela, estrangulada por um laço feito com seu véu de linho enrolado ao pescoço. E ele, que sobre ela tirado, abraçava-a chorando sozinho a sua noiva morta, a ordem de seu pai e o pobre amor desfeito. Mal vê, o pai rompe em surdos soluços. Entra, corre, alcança-o e em altos brados clama. Mísero, que fazes? Por que vieste aqui? Que cegueira é essa? Vem, meu filho, vem! Vem que eu te suplico! Vem que eu te conjuro! Mas o filho, olhando-o firme, cheio de ódio, cospe-lhe na cara sem lhe dar resposta. Saca a espada de 2 gumes e erra o golpe contra o pai que foge. E então, desesperado, volta ao seu furor contra si mesmo. Atira-se sobre a arma que até a metade entra em seu peito. E ainda em si, estende à noiva os braços frouxos, lançando na face lívida da virgem um jato de sangue que lhe sai da boca. Mortos junto à morta, enlaçados assim, cumprem o ritual de suas núpcias no Hades, como exemplo aos homens de que, para os homens, o maior dos males é a insensatez. O que pensas disto?
A senhora partiu sem uma palavra, fosse boa ou má. Também estranhei, mas penso que talvez, tendo ouvido a triste história de seu filho, não quer lamentar-se em público. Prefere partilhar com seus domésticos o luto. Ela tem bom senso, não faria absurdos. Oh, delitos da mente demente, teimosia mortal. De um mesmo sangue oriundo são a vítima e o réu que aqui vedes. Ei, oh, meu filho imaturo, que a morte, ai de mim, imatura levou, não por teu, mas por meu desatino. Tu tardaste a enxergar o que é justo. Ai de mim, compreendi bem tarde. Ó Senhor, parece que levas nos braços parte de uma dor cuja outra parte vos espera, como já verás em tua própria casa. Que dizes? Que dor doerá mais que a minha? Tua esposa é morta a mãe do morto que em teus braços trazes. Infeliz, matou-se. Oh, porto insaciável da morte, por quê? Por que me aniquilas? Oh, tu, portador de más notícias, que dizes? Acabas de matar um homem morto. Que dizes tu? Que outras novas trazes, pobre de mim, da mulher que se matou, juntando outra morte a esta morte? Bem podes vê-la, já não mais se esconde. Ai de mim, eis que desgraçado, vejo outra desgraça. Que outro golpe ainda me espera? Essa, ao pé do altar com uma lâmina afiada, apagou seus olhos, tendo antes chorado o primeiro morto, o ilustre Megarel. Depois o que aí está, e afinal contra ti imprecou todo o mal, pois matastes o seu filho. Mas de que maneira foi que se matou? Com a própria mão, golpeando o próprio fígado. Mal ouviu contar como morrera o filho. Ai de mim, ninguém mais senão eu pode ser por alguém acusado. Levai-me depressa, levai-me daqui, que eu agora sou menos que nada. Eia! Eia! Venha a minha mais bela das sortes, a que apague minha última luz, a melhor! Eia! Eia! E que eu nunca mais veja outro dia! Isso é apenas futuro. O presente exige atos. O futuro espera quem o espera. Tudo quanto rogueia, tudo quanto quero. Para que rogar? Nenhum mortal jamais conseguiu fugir à sorte já traçada. Sai daqui depressa este homem louco. É o meu filho que sem querer te matei também a ela. Infeliz! Já nem sei a qual desses dois vou ver o olhar. Já tudo ao redor de mim é ruína. Tudo oscila. Abateu-me um destino implacável.